Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Destino Serra Catarinense, um espaço para a gente falar sobre morar com qualidade de vida, turismo, investimentos e o prazer de viver na Serra Catarinense. Aqui a gente compartilha histórias, visões e projetos de quem acredita que qualidade de vida é uma escolha e que os lugares certos potencializam experiências de vida. Eu sou Lise Borges e te convido a descobrir pessoas e ideias que estão transformando a Serra Catarinense. Hoje nós vamos conversar com quem investe em Urubici, Marcelo Lemos, proprietário do restaurante Chateau do Vale. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Você não é de Santa Catarina, não é de Urubici, é um carioca que escolheu Santa Catarina há 30 anos para viver e há 10 veio para Urubici. O que te trouxe essa cidade maravilhosa? Olha, quem visita Urubici, na verdade, acaba ficando com gostinho de estar mais por aqui, né? E comigo não foi diferente. Eu morava em Florianópolis, 20 anos em Florianópolis, e acabei visitando Urubici. Uma necessidade básica de conhecer o estado, que naquela época eu ainda estava sendo turista por aqui, né? E depois que a gente conheceu Urubici, nós não paramos mais de visitar. Acabou virando o nosso refúgio de descanso, né? Pois o litoral a gente já tinha, então nos faltava a serra. De tanto visitar essa região, especificamente Urubici, a gente acabou adquirindo propriedade na região e isso foi mudando a nossa perspectiva de vida e foi o que acabou acontecendo, né? Hoje nós estamos aqui como empresário vivendo dessa maravilha, desse espaço que é a de Urubici, a Serra Catarinense. A ideia de vir investir na Serra, investir no Urubici, partiu da sua esposa. Perfeito, perfeito. A gente tinha outras atividades, né, lá em Florianópolis e esse pacote já veio pronto, tá, Liz? Então, eu costumo dizer no meu restaurante, porque todo mundo quer saber, né, como é que foi isso? Como é que um carioca está aqui em Urubici, né? Aí eu falo, não, pera, não foi bem assim, eu não saí do Rio de Janeiro para vir para Urubici. A gente saiu numa outra época para estudar em Florianópolis, estudamos, casamos, tivemos filho. E aí depois a gente estava trabalhando, cada um com a sua carreira, com a sua jornada, né? O fato de investir em Urubici e começar a construir a nossa casa, o nosso refúgio, como falei antes, isso veio trazendo aquela vontade na minha esposa de, quem sabe, ter uma vida no interior, né? Criar os nossos filhos, trazer essa qualidade de vida para nós enquanto família, né? E eu acho que ela sabia que eu não estaria eu não compraria essa ideia dessa forma assim tão fácil, né? A gente já conversou um pouquinho antes, eu sou um pouco mais enraizado, então a gente tinha uma estabilidade de vida em Florianópolis, então essa mudança era uma coisa que eu iria ter uma certa rejeição. Uma coisa é vir aqui descansar, né? Que era o nosso objetivo, outra coisa é mudar a nossa vida para cá. E então ela, sabiamente, né, porque vocês têm sexto sentido, né, nós não temos, sabiamente ela desenhou a ideia, né, e quando trouxe para mim, isso já veio um projeto praticamente pronto. Você só precisou realmente dizer, tá bom, vamos, eu vou apostar junto com você. Exatamente. É uma aposta, né? Quando você resolve abrir um negócio, por mais planejado que ele esteja, você está apostando. Total. Até porque naquela época, vamos abrir um restaurante, né? 2015. Pensa, daí assim, mas como restaurante, né? Para quem? Para quem, né? Em que momento, aonde, né? E como assim nós vamos cozinhar, né? Mal a gente faz a nossa janta em casa, que a gente chega do trabalho, a gente faz a nossa janta, como que a gente vai fazer isso acontecer? Nós nunca lidamos com isso, né? Ainda mais em Urubici, tão distante, como é que vai ser isso? Mas tudo já estava desenhado. Nós éramos um amante do fondue na Serra Gaúcha, né? Então a gente viajava bastante para lá e o fondue era uma coisa que nos encantava. Imagina o carioca, ele quer conhecer esse produto. Quando nós chegamos no sul, nós fomos apreciar esse produto. É típico de região serrana, do frio. Então esse prato nos encantou. Então a ideia dela inicial era a compra do projeto foi: eu preciso ter um restaurante de fondue nesse espaço lindo que é o Urubici, nesse lugar fantástico, tem potencial de desenvolvimento, mas era um potencial, né?
Naquela época a gente sofreu um pouquinho deles, mas deu tudo certo, né? Deu muito certo, né? Deu muito certo, foi uma aposta. O restaurante hoje é super conhecido, eu acredito que tenham pessoas que venham para Urubici e o Chateau já está ali dentro daquele roteiro de turismo, né? Eu vou te dizer uma coisa, hoje de manhã eu respondi uma cliente que da última vez que ela veio, eu conversei com ela, oi Patrícia, que legal que você está vindo de novo e tal. De novo, é a 7ª vez que eu estou indo aí. E hoje ela pediu reserva para o Dia dos Namorados. Então, veja, na verdade a gente tem 10 anos de história, estamos caminhando para o 11º. Então, realmente a gente entende que muitos dos nossos clientes, ao longo desses 10 anos, nós somos o motivo, né? Assim como a pousada, nós somos o motivo da visita deles. Porque visitando o Urubici 6, 7 anos, ele vem para descansar, né? Ele vem para buscar um momento realmente de descanso. E aí ele vai priorizar a hospedagem e a gastronomia, né? Os vinhos da região, uma gastronomia, o ambiente. Então ele já deixou de lado, ao longo de tantas visitas, por exemplo, os atrativos. Ele já explorou isso tudo, é claro que ele vai, tá, mas um pouco menos. E a gente acaba escutando isso. Vocês hoje são o nosso atrativo, o Chateau é o nosso atrativo. A gente vem para se hospedar bem e jantar com vocês. Olha só, né? Numa época que a gente fala tanto em hospitalidade, é isso que tem atraído esse turista sempre a querer voltar para o restaurante, né? É esse bom atendimento, é esse bom acolhimento, é o que ela leva de lembranças e que faz querer retornar. Sim, Luiz, olha, a Serra Catarinense, quem passa por aqui, esse vai ser o primeiro sentimento, tá? O primeiro sentimento é que você está sendo acolhido realmente, né? O povo de Urubici, e não só de Urubici, de toda a Serra Catarinense, por onde você passa, se você passar por alguém que esteja na porta de casa, a pessoa lhe cumprimenta e sempre diz: entra, né? Então isso é muito... chamar para tomar um cafezinho. Exatamente, né? Exatamente. Então eles são muito acolhedores, né? Apesar de que eu não sou catarinense de nascimento e sou de espírito, de coração, né? Há 30 anos no estado de Santa Catarina, a Serra realmente é um encanto. Não que Florianópolis não seja um encanto, é um encanto maravilhoso, Florianópolis. Mas o povo da Serra é muito diferenciado, né? Eles dizem assim, vamos chegar? Ou vamos chegar, entra, né? Então, é muito acolhedor. Esse povo é muito acolhedor. E eu acho que é o principal atrativo da nossa cidade, é esse acolhimento. E os equipamentos, não só gastronômicos, como os de hospedagem também, não são diferentes disso. Vêm com a mesma energia, com a mesma pegada aí para os nossos visitantes, sem dúvida. É isso, eu acho que a Serra mostrou para as pessoas, principalmente após a pandemia, o que é o verdadeiro luxo, né? Que não é essa ostentação que antes a gente achava o máximo, todo mundo queria ter muito dinheiro, e ter casas enormes, e ter barco e avião e o melhor carro do ano. Que o luxo é essa simplicidade, né? É viver com o tempo, é ter qualidade de vida, é comer bem. Sim, olha, você falando isso, eu li, não foi recentemente, mas chegou para mim de novo, né? Eu tenho um primo que ele é diretor executivo da Rede Hilton, né? E a Rede Hilton, ela fez uma pesquisa, né? E essa pesquisa mostra exatamente a tua fala, tá? O luxo hoje é um lugar aconchegante, tá? E hospitaleiro. Nada além disso. Nada além disso. As pessoas estão cada vez mais buscando em suas viagens, e isso vai se comportando também para a vida do dia a dia, estão abrindo mão daquele luxo que nós conhecíamos há um tempo atrás e buscando o simples, o aconchegante e o acolhedor. Então, pesquisas mostram que os empreendimentos hoje, e falando de novo do turismo, tá? Nós temos que ter olho para o simples, acolhedor. É isso que as pessoas estão buscando. E nada mais além disso. Isso é o segmento, a Hilton comunicou isso publicamente, que o comportamento, na verdade, das pessoas que estão viajando não está mudando, já mudou. Eles estão buscando exatamente isso que você falou. A tua fala vestiu exatamente uma pesquisa aí de uma rede internacional que
que já comunicou isso para todo o público, para todo o trade turístico. Bacana, né? E aqui no URBC a gente tem isso prontinho. Já é nato nosso, né? É nato, faz parte. Marcelo, você trabalha bastante com turismo, não só no teu restaurante, mas também dentro de entidades, né, que pensam o turismo de Urubici, não diferente da Serra Catarinense, porque se conversam, né, os municípios se conversam. Como que você vê o Urubici? Antes a gente pensava na cidade apenas como um destino turístico. Então esse turista chegava aqui, ele passava 2, 3 dias e aí comia, visitava os atrativos turísticos e ia embora, ok. Você consegue enxergar o Urubici já como um destino de investimento? Porque você enxergou isso lá atrás. Hoje você percebe que mais pessoas têm enxergado a cidade como um lugar para se investir? Olha, total, tá? Eu sou uma porta de entrada para esse público, tá? Nós vamos voltar em 2020. Antes disso, eu abri um restaurante em 2015. Até 2020, a gente não tinha essa percepção. O marco da nossa história, apesar do nome ser trágico, a pandemia é um marco da nossa história, né? Da pandemia para cá, esse é o cerne dos visitantes em Urubici. Quando eles se deparam com isso daqui, eles querem estar ou ter um pouco disso daqui consigo, tá? Então, o que mais eu escuto é como que eu faço para investir aqui, né? Como é investir em Urubici? Eu digo, você nunca vai perder, tá? Nunca vai perder. Não à toa, nós temos, né, a Morne Petri, que está mudando, na verdade, a arquitetura, eu acho, total, né, total, né? É claro que a gente tem uma cidade pequena, a gente tem a cultura da nossa região, dos nativos da região, mas a Morla vem redefinindo, na verdade, a arquitetura da região já naquele primeiro empreendimento, que dirá neste que está em andamento, né? E não só isso, outros empresários de outros tipos de produtos imobiliários que também vem investindo pesado na nossa região, como vinícolas, né, pessoas de fora, inclusive. Nós temos aqui a Cervantes fazendo isso, com um projeto belíssimo que vai ser inaugurado agora, uma segunda versão por receptivo. Nós temos condomínios rurais, pousadas belíssimas, né, que não perdem para nenhum destino do mundo. Então eu acho que o Urubici é a bola da vez do estado de Santa Catarina. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu falei Urubici, mas é a Serra Catarinense. Me desculpe porque eu estou em Urubici, mas assim, aí você falou na Serra, né? Você falou numa associação do trade turístico, ao qual eu sou pertencente desde 2015, mas estou dentro do processo de forma administrativa desde 2017. Sim, os empresários, eles trabalham muito forte para que a gente possa desenvolver a nossa região. É claro que é mais forte o Urubici, porque 99% dos associados, dos empresários estão em Urubici, mas a gente tem como objetivo desenvolver a Serra Catarinense através do pilar do turismo de forma sustentável. Então, esse é o cerne da Serra, por exemplo, uma das instituições que trabalham para o desenvolvimento do nosso município pelo pilar do turismo, tá? Ao qual eu trabalho ferrenhamente para isso. Então, os investimentos, não só pelo potencial da cidade, mas também pelo trabalho que os empresários vêm fazendo. Uma vez que a gente coloca equipamentos, uma vez que a gente coloca empresas que têm dado certo, isso atrai outros empresários de outros setores ou até mesmo para fazer a mesma coisa, e com isso o nosso objetivo vai se concretizando, que é o quê? Desenvolver a região. É divisas, é consumo, é emprego, é capacitação, qualificação, então tudo isso vem junto, né? E esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo pela região. O turismo é o que a gente chama, já é bem reconhecido, como uma indústria limpa, né? Perfeito. Mas não se faz turismo sozinho. Nenhum turista vem para ir só no teu restaurante ou para só ficar numa pousada, né? Ele vem para viver outros momentos e outras experiências. Então, por isso que é tão importante essa união dos setores, né? Perfeito. Aí tem uma outra fala que a gente escuta muito, né? Porque nós somos muito parceiros.
Então nós temos ali quase 100 associados somente na Polserra, né? E eu sou associado também de uma outra instituição que daqui da cidade, que é a CIUR, né? Que é um braço da FACISC, e eles têm lá outra associação com outros empresários, que também são muitos, e a gente se comunica, a gente desenvolve um projeto junto. Nós temos o mesmo objetivo, né? E isso vem exatamente trazendo essa percepção, tá? Da gente poder desenvolver essa região dentre todos os pilares, todos os setores, todos os empresários de qualquer área, né? Hoje farmácia, na verdade, apoia o nosso projeto. Rede de supermercado apoia o nosso projeto há anos, desde que a Polserra tem 25 anos. Né? Então nós temos associados que não são do pilar principal do turismo, que é a hospedagem, a gastronomia, o hoteleiro, né? O pousadeiro, mas nós temos postos de gasolina, né? Nós temos donos de lojas de roupas, por exemplo, nós temos donos de supermercado, donos de farmácia, enfim, nós temos todos os segmentos, porque eles entendem, na verdade, que o turismo realmente é o potencial que se tem para desenvolver, né? E nós estamos desenvolvendo, eles são apoiadores, né? Então, vindo dando tudo certo, e eles não abrem mão de estar com a gente. E o que eu acho bacana, na nossa conversa que a gente teve antes, é você falar sobre essa atuação da Polserra ou dos empresários, enfim, né, da via pública, em parceria com o poder público. Por quê? De nada adianta a gente chamar esse turista para visitar a cidade, lotar a cidade de turista e pessoas querendo viver no Urubici, e a gente não ter a infraestrutura necessária para oferecer para esse visitante. Ele vai ser aquele turista de uma visita só. Não vai voltar mais, né? Ou vai virar um caos, porque se a cidade for crescendo desordenada, isso também é um problema. E essa atuação de vocês em conjunto faz pensar melhor a cidade, planejar melhor, né? Como que isso tem acontecido entre vocês? Então, nós temos uma comunicação muito boa com o poder público, seja ele qual for, tá? Qual é a nossa ideia, né? A nossa ideia é que nós possamos, né? O nosso objetivo principal é desenvolver a região através do turismo de forma sustentável. Então isso não pode sair da nossa mente. E o poder público, ele tem o seu papel direto nisso, né? Tanto na preservação quanto no apoio, né, às nossas ações, e também na parte que lhe cabe, que é a parte legislativa da coisa, para que a gente possa fazer tudo acontecer dentro das normas, dentro da lei. E nós temos a parte de infraestrutura, que aí a gente passa a ser um cobrador, né? Obviamente, no país, a gente, enquanto empresário, a gente sempre está cobrando infraestrutura. O poder público, ele não tem agilidade do poder privado, mas a gente tem que trabalhar junto e, de alguma forma, a gente precisa impulsionar o poder público para que ele, de alguma forma, ele desenvolva a infraestrutura necessária para que a gente cumpra o nosso objetivo, que é desenvolver a região através do pilar do turismo, para que não aconteça o que você falou. A gente não quer um turista de uma vez só. A gente quer um turista, e nós temos diversos, e temos problema na infraestrutura, mas ele ainda entende que nós somos um destino em desenvolvimento. E não, por isso, nós temos um conselho coeso, há anos trabalhando junto com a secretaria, que ajuda o poder público nas decisões e nas necessidades, sejam elas primárias ou secundárias. Então, o poder público nos aconselha conosco: olha, estamos pensando nessa linha, estamos pensando nisso primeiro, o que vocês acham daquilo? E nós, enquanto um conjunto de empresários que forma o Conselho de Turismo, por exemplo, que somos parte de todas as outras associações, né? A Polserra, por exemplo, tem 2 cadeiras, representamos a hospedagem e a gastronomia, certo? Então, dentre 13 membros, nós, Polserra, temos 2. E ali a gente emite a nossa opinião, ali a gente dá diretriz para o poder público, ajudando ele a olhar para aquilo que tecnicamente a gente sabe que é importante. Então, o poder público e o poder privado tem que andar de mãos dadas o tempo todo. Ele é engessado, nós somos mais ágeis, né? Mas então a gente quer, de alguma forma, agilizar o processo no poder público e ajudar eles a pensar da forma como nós, empresários, pensamos. E bom, é isso mesmo. Estamos chegando ao fim do nosso podcast, da nossa entrevista, mas eu quero que você encerre falando como que você imagina o Urubici daqui 10 anos. Nossa, isso vai ter 10 anos. Passa rapidinho. Passa. Eu já vivi esses primeiros 10 anos, ele realmente passa muito rápido. A gente teve um crescimento muito significativo nos 10 anos.
Mas nos 10 anos ele cresceu X, nos 5 anos ele cresceu X, e nos últimos 5, e aí eu estou colocando os primeiros 10 anos, ele cresceu 3x, 4x, né? Então eu fico imaginando que do jeito que a vida anda, né, do jeito que a vida corre, aí eu vou mudar, porque eu acho que nos próximos 10 anos a gente precisa de algo muito importante, cuidar do que nós temos, né? Porque como tudo é muito dinâmico e a gente precisa proteger o que nós temos, a gente tem que se preocupar com isso. Eu espero que a gente desenvolva em 10 anos e vamos desenvolver talvez 2 ou 3 vezes mais do que desenvolvemos nos primeiros 10. Mas nós temos que ter cuidado. O que nós temos aqui é um reduto natural fantástico e a gente precisa proteger isso. Eu disse para você numa outra conversa, ninguém vem para cá porque nós somos bonitos, nós somos, né? Todos somos. Mas as pessoas vêm porque nós temos uma coisa que jamais ninguém pode fazer, que é a beleza divina que essa terra tem. São as águas cristalinas, né? Esse povo maravilhoso, a gente tem que cuidar da cultura, a gente tem que cuidar da natureza, a gente tem que entregar a infraestrutura. Vai crescer muito, eu não tenho dúvida nenhuma. Escuto muitos investimentos pesadíssimos chegando na região. Então eu imagino que se cresceu 3x, vai crescer outros 6 ou mais nos próximos 10 anos. E que nós tenhamos a preocupação de proteger esse ambiente que é a Serra Catarinense, para que nós conseguimos, ao longo dos próximos 10 anos, realmente entregar a experiência diferenciada para o nosso visitante e para o nosso morador também. Né? Que a comunidade possa entender que isso é justo e bom para ela. Não se faz turismo com o visitante apenas. O morador, o município, de todos os municípios da região, precisa entender que isso é bom para eles, porque senão não vai acontecer. E esse é o objetivo. Tá? É isso, e a gente fica aqui torcendo para que todos esses nossos sonhos e vontades aconteçam. É muito trabalho, mas está todo mundo imbuído, engajado em fazer isso acontecer. Tá, a Serra Catarinense tem um grande potencial, é o cerne dela e vai acontecer. E a gente vai trabalhar para fazer que aconteça de forma ordenada, pode ter certeza. Marcelo, muito obrigado pela tua presença aqui. Foi uma conversa enriquecedora. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de estar conversando com vocês sobre esse tema tão importante. Obrigado. Bacana, né? E olha, você que está nos acompanhando, nos segue nas redes sociais, @Destino Serra Catarinense, para você ficar acompanhando tudo que está acontecendo aqui na Serra. E também, é claro, já faço o convite para que você nos acompanhe no nosso próximo podcast. Até lá!